Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, esse é o Diário da Fé. O livro para meditação é Filipenses, capítulo 4, versículo do 1 em diante. E ele diz: Finalmente, meus irmãos, a quem amo, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. O que eu rogo a Evódia e a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que os ajude, porque lutaram ao meu lado na causa do Evangelho e escreveram seus nomes no livro da vida. E assim eu digo, alegrem-se, e novamente direi, alegrem-se, perto está o Senhor. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está nos dizendo que existe duas pessoas que estavam brigando lá em Filipos. Agora nós temos hoje, meus amados irmãos, pessoas se levantando contra os seus líderes. Lá era um líder contra o outro, ou uma líder contra a outra. Evódia e Sintique. O que é que isso significa, meus amados irmãos? Que todo tempo teve dificuldades dentro da igreja. A diferença está quando você se levanta como um arauto de Deus para falar àquelas pessoas que elas podem se unir em Cristo e assim fazer uma coisa melhor do que estão fazendo, discutindo. O apóstolo Paulo, em Efésios, em Romanos, Efésios, ele fala sobre as pessoas que falavam na igreja, passavam de 2, 3 horas só relembrando aquelas genealogias intermináveis. Não estou falando de um capítulo de Mateus, Marcos, Lucas, que tem ali a história de Jesus Cristo no começo ali logo. Não. Estou falando de um livro inteiro dedicado a uma genealogia que Paulo classifica como intermináveis. Meus amados irmãos, nós não precisamos dizer que este ou aquele está com o livro, com o nome no livro da vida. Não. Num púlpito, pregando, não. Aí você está engrandecendo a pessoa ao criado ao invés do Criador. A criatura ao invés do Criador. Não. Lembre-se sempre de uma coisa muito simples. Aquele que está em pé, verifique, se sustente para não cair. Porque o cair é do homem, meu amado irmão e minha amada irmã. O levantar é de Cristo. É. Paulo diz uma coisa muito interessante, que eu mesmo não batizei ninguém. Aí agora eu vou parafrasear Paulo. Eu mesmo não batizei ninguém. Algumas pessoas chegaram e disseram que, não, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal. Não, meus irmãos, essas igrejas, essas congregações não morreram por vocês. Vocês só fazem parte delas. Para não dizer com vocês, meus amados irmãos, eu fico envergonhado quando há esse tipo de discussão, quando há esse tipo de situação criada pelo homem. Ontem à noite eu tive a oportunidade de conversar com uma maninha que está crescendo em Cristo, que está avançando em Cristo. Enquanto muitas pessoas estão retrocedendo, há pessoas que estão crescendo, ouvindo a palavra e guardando no coração, retendo no coração. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós não observamos o que nós estamos fazendo e nós estamos jogando casca de banana
na frente das pessoas num piso liso, uma cerâmica lisa. É queda na certa, meu amado irmão. Não levante ninguém. Deixe que Deus enalteça uma pessoa. Você mesmo não o faça. Porque se você tiver alguma posição e você chegar e fizer isso e essa pessoa vir a cair, quão grande derrota é a sua? E pior, da pessoa que caiu e de você, por quê? Por meio de você entrou a soberba no coração daquele irmão ou daquela irmã. Amém, meus amados irmãos? Tenham cuidado, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de nossas vidas, o diabo, não é o seu vizinho. Ontem uma pessoa me falava do vizinho. Não, meu irmão, estou falando do diabo mesmo, do chifrudo, do cão e do pé preto. Ele está ao derredor para lhe derrubar, meu irmão. Buscando a quem possa tragar. Tenha cautela, tenha zelo pela palavra. Amém, meus amados irmãos. Um abraço, que Deus nos dê muita alegria, muita paz e muita prosperidade em Cristo Jesus. Amém.